Eu quero contextualizar, porque isso tem a ver com a evolução do pensamento da humanidade. Na idade paleolítica e neolítica, eu quero colocar ali como a idade da inocência, ali onde Deus criou Adão, Deus criou Eva, foi um período chamado da inocência, né? Isso tem a ver com essa idade ainda pré-histórica, né? Já que a história ela é considerada depois da descoberta da escrita. Então, Adão é um homem pré-histórico e Eva também. Depois nós temos a idade antiga, por causa da influência das teorias, dos pensamentos da Grécia Antiga. Depois disso vem a Idade Média, onde a igreja teve um protagonismo muito grande, a igreja romana teve um protagonismo muito grande. E depois, então, quero falar um pouquinho sobre a Renascença, sobre o Iluminismo, que vai agora já para a Idade Moderna, e concluir então com a Idade Contemporânea. Diferenças fundamentais entre a transformação e a renovação do nosso entendimento. Esse é o nosso tema para essa noite, meus amados irmãos. Vamos pensar um pouquinho nesta palavra. Diferenças fundamentais entre a transformação e a renovação do nosso entendimento. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção nesse sentido. Está lá na carta aos Romanos, né? Carta aos Romanos. E ele diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, homem sábio em sua época, fala aos cristãos de todos os tempos que a régua que deve medir nossas ações não pode ser o movimento transformador do pensamento humano, mas sim a renovação do nosso entendimento. Isso significa que há duas formas de progresso. Uma é o movimento natural de crescimento cognitivo dos seres humanos em geral, e outra é a renovação do pensamento humano, que ocorre de tempos em tempos. E não tem nenhum compromisso com o pensamento ou com o passado. E a outra é a renovação do entendimento. Renovação do entendimento humano, que de maneira nenhuma significa rompimento com as raízes, mas sim uma renovação de entendimento, mantendo a base que é a palavra de Deus. Aqui está uma diferença fundamental entre a evolução do pensamento humano, a evolução do pensamento do mundo e a renovação do nosso pensamento enquanto cristãos, enquanto servos de Deus. Sempre que a igreja, sempre que o povo de Deus quis acompanhar a evolução do pensamento humano, acabou não dando certo. E ainda hoje não dá certo. Nós temos que ir por um outro caminho, que é o caminho da renovação do entendimento. Até ontem eu entendi assim, agora eu posso entender diferente, mas eu não posso de maneira nenhuma romper com a palavra de Deus. Eu não posso causar uma cisão, uma ruptura com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que ser sempre a base, em toda forma renovada de pensar. E é isso que Paulo está alertando. Não vos conformeis, ou seja, não vos coloqueis na forma desse mundo, porque o mundo ele tem
de tempo em tempo, de época em época, ele tem uma forma para a sua sociedade. Ali os seus líderes, a sua liderança, os seus políticos, eles preparam uma forma de pensar, e é uma maneira de colocar todo mundo dentro daquela forma. E a palavra de Deus diz: não se coloquem dentro dessa forma, não. A cultura humana, porque todo mundo é assim. Você é cristão. Minha mãe já dizia há 60 anos atrás: você não é todo mundo. Todo mundo é assim, porque todo mundo está colocado dentro da forma que foi colocado pela sua liderança para essa sociedade. Mas o cristão, ele tem que andar de acordo com a orientação do Senhor, diferente da forma que o mundo prepara para cada um. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: não vos conformeis, ou seja, não vos coloqueis dentro dessa forma que o mundo oferece, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amados irmãos, pensamento humano na era da inocência ou da pré-história. Primeira coisa que eu quero destacar aqui para nós meditarmos juntos: o desejo de ser igual a Deus. Esta era a forma de pensar, este era o pensamento já no coração de Adão e Eva: ser igual a Deus. Pastor, mas não é, o senhor não está falando que é uma era de inocência? Era de inocência. Mas se você pensa que inocência é ser inocente, é ser bonzinho, você está muito enganado, meu irmão. Ser inocente significa apenas que a pessoa não tem ciência do que está fazendo. Mas quem acha que ser inocente é ser bonzinho, veja o quanto uma criança pode ser cruel com seus colegas, seus professores, até com seus pais. O quanto uma criança pode ser cruel. É inocente, ela não tem noção do que está fazendo, mas ela pode estar fazendo maldade muito grande, assim como também pode estar abraçando, beijando, acariciando. Então, meus amados irmãos, Adão e Eva, na era da inocência, eles tinham desejo de ser igual a Deus. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 13, diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele toqueis, para que não morrais. Gênesis 3:3. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3, 4 a 6. Então, meus amados irmãos, quando Deus cria Adão e Eva e coloca ali no jardim do Éden, e se eu não olhar a Bíblia, não vai ver que Deus criou o homem e colocou num jardim ali entre os rios Tigres e Eufrates. E a Bíblia é muito mais antiga do que a ciência. Então a Bíblia já dizia isso, que agora a ciência constata. No berço da humanidade, o povo que habitava a Mesopotâmia, que é ali justamente entre os dois rios, chamado Tigres e Eufrates. Ali Deus cria o homem, e Deus coloca ele num jardim ali, entre esses dois rios, e diz para eles: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Isso também a Bíblia concorda, a ciência concorda com a Bíblia.
O homem, quando foi criado e colocado no jardim para comer do fruto das árvores, da semente, das raízes. E a ciência diz a mesma coisa, que os grupos humanos eram caçadores e pescadores, né? E coletores de frutos. Então, meus amados, Deus coloca o homem ali e diz: olha, pode comer tudo que tiver no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela vocês não comam, porque no dia em que dela comerem, certamente vocês vão morrer. E o homem ficou ali. Mas no coração do homem havia o desejo de ser igual a Deus, de conhecer as coisas assim como Deus conhece. Já estava lá, na idade de inocência, já estava lá esse pensamento. E Satanás sabia disso, por isso chegou para Eva e disse: é assim que Deus disse, não comer de nada, não comer do fruto das árvores do jardim? Ela disse: não, nós podemos comer de tudo, só dessa ali, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, dessa não podemos comer, porque nós vamos morrer sem comer. Ah, não é verdade. Não é verdade. Se vocês comerem, o que vai acontecer? Além de vocês não morrerem, é que vocês vão ficar sábios igual a Deus. Vocês vão saber o que é o bem e o que é o mal. E o que diz a Bíblia? Viu a mulher que essa árvore era boa para comer e desejável para dar entendimento. E por isso ela comeu, porque ela tinha vontade de ser também igual a Deus. E o homem também comeu. Depois, um coloca a culpa no outro, porque quando o sapato aperta, né, normalmente ninguém tem responsabilidade por nada. Mas lá no coração estava escrito, e Satanás sabia disso. Então, por isso, meus amados irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o que vai no nosso coração, com o sentimento que vai no nosso coração. Por isso diz lá o servo do Senhor: guarda o teu coração. Se possível, guarda o teu coração de tal maneira que Satanás não consiga saber o que está lá dentro, ou que aquilo que estiver lá dentro não precisa ser escondido de ninguém. Guarda o teu coração, porque Satanás conhece a intenção das pessoas, e conhecia a intenção de Adão e Eva, que era de ser também conhecedores do bem e do mal, e resolveu dar a eles essa porcinha, e eles comeram. E quando eles comeram, surgiu no coração deles então agora uma obstinação para fugir da presença de Deus. Eles agora estavam obstinados, decididos, convictos que precisavam e queriam fugir da presença de Deus. Diz a palavra do Senhor: e ouviu a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Então, agora quando Deus vem para falar com o homem, que já tinha comido da árvore, porque queria ser igual a Deus, e já viu que ser igual a Deus é impossível. Então, o segundo passo é fugir da presença de Deus. Se ele não tivesse desejo de ser igual a Deus, ele não teria sido tentado. Porque aí Satanás ia dizer: não, vocês vão ser igual a Deus. E Eva ia dizer: mas quem disse que eu quero ser igual a Deus? Eu não preciso ser igual a Deus. Eu quero ser um adorador de Deus. Pronto. A tentação não teria efeito nenhum. Mas como no coração já tinha o desejo de querer ser igual a Deus, caíram no pecado.